Sei que todos vocês estavam esperando por isso, mas a espera acabou. Estamos fazendo caixas registradoras agora. E eu nem devia estar aqui hoje. Rapaz, isso foi muita configuração para uma referência de filme de 30 anos. E agora tenho que me livrar da metade dessas coisas. Então tenho espaço para conversar. Uma coisa engraçada que notei sobre os nerds é a frequência com que acabamos obcecados com as ferramentas de empregos que não temos e provavelmente não aceitaríamos. Acho que muitas dessas pessoas no Home Lab que executam servidores Plex em Dell PowerEdges empilhados em seus armários por diversão, corriam gritando de um emprego real após cerca de 3 dias. Porque esse trabalho é péssimo. Atender um chamado para uma interrupção de serviço e aguentar gritos a cada 5 minutos até que você conserte isso nunca é divertido. E o resto do tempo você está entediado ou em lágrimas. E no entanto, por algum motivo, as armadilhas do papel nos atraem como se todos tivéssemos a mesma ilusão compartilhada de um mundo onde é realmente interessante. Da mesma forma, enquanto quase todo mundo assistindo isso provavelmente mastigaria seu próprio braço para evitar o trabalho de varejo, os nerds são perenemente obcecados com as ferramentas desse trabalho também. Conheço toneladas de pessoas que ficariam empolgadas ao encontrar um scanner de código de barras, impressora de recibo, leitor de cartões ou sinal de PDV. E aposto que quase todo mundo aqui assistindo adoraria sentar com uma caixa registradora, escanear alguns códigos, fazer a gaveta se abrir e arrancar os recibos. Quero dizer, realmente, quem entre nós diria não há isso? Parece uma boa diversão, mesmo que não haja razão real. Somos apenas animais estranhos, certo? E naturalmente não sou exceção. Eu possuía minha parte desses artefatos. Tentei desesperadamente integrá-los à minha vida e falhei tão mal quanto todo mundo. E eu comecei nos anos 2000. Então tive décadas para pensar por que essas coisas me cativam. E ainda não tenho certeza. Por um lado, parte disso é apenas... acho que é um princípio interessante. Há algo fofo em uma impressora térmica, certo? Todos concordamos com isso. Apesar do fato de que quase ninguém quer imprimir coisas com apenas 3 centímetros de largura. Existe um tipo de perfeição na operação suave e silenciosa dessas máquinas que é muito satisfatória. E então isso fala por si, mas e todas as outras coisas? Vamos ser reais. Praticamente todos que já tentaram usar um scanner de código de barras em casa descobriram da maneira mais difícil que são basicamente inúteis fora de um ambiente de negócios. Sabe onde alguém está sendo pago para colocar códigos de barras em tudo e depois fazer algo com os dados e examiná-los? No entanto, todos nós passamos por essa fase mais cedo ou mais tarde. E você pode nunca ter encontrado um leitor de cartões ou uma tela de exibição. Então talvez você nunca tenha sido testado dessa maneira, mas confie em mim. Se você carregar um desses objetos para uma sala cheia de pessoas de computador, alguém vai conectá-lo ansiosamente ao PC e começar a tentar fazer algo com ele, mesmo que não haja nada que eles possam querer ou precisar. Essas coisas são muito menos úteis do que uma pequena impressora. Então, por que olhamos para eles tão vorazmente? Bem, eu não quero falar por todos aqui, mas finalmente percebi que o que estava realmente fascinado eram os sistemas em que esses componentes entraram. Quero dizer, com certeza, os pedaços podem ser divertidos de mexer. Mas acho que o que muitos de nós realmente querem é o kit inteiro. Porque, por mais bobo que isso pareça, acho que as caixas registradoras são realmente interessantes. Quero dizer, pense nisso. Você já assistiu a um caixa em ação, como uma mercearia? É um turbilhão de atividade. Eles estão martelando 100 botões não identificáveis em algum teclado ou tela sensível ao toque personalizados. Os ruídos estão acontecendo. Há mensagens estranhas aparecendo na tela. E em algum momento você pode começar a se perguntar exatamente o que está acontecendo sob o capô. O que todos esses botões fazem? Por que existem tantos números estranhos na tela? O que diabo significa a sequência de teclas de verificação? Carta de carga do PC? Diabos isso significa? É obrigado a deixá-lo curioso. E essa curiosidade é bastante durável. Não está curado mesmo fazendo o trabalho. Eu trabalhei no varejo de 2 lugares diferentes, mas ambos eram pequenas empresas que não administravam o mesmo tipo de sistema que uma mercearia ou loja de departamentos. Então, embora eu saiba como funciona a caixa registradora, os que usamos não eram nada parecidos com o que eles rodam, nem, digamos, Target. Não tem ideia de como o sistema deles funciona. E se eu tivesse trabalhado lá, não teria ideia de como uma pequena empresa funcionava. Ou o sistema na Safeway, ou em um restaurante. Todos esses são aplicativos únicos. Isso faz deste tópico uma toca de coelho real. E, claro, todos sabemos o que isso significa. Tenho certeza de que nenhum de vocês ficará surpreso ao saber que há uma subcultura de hobby inteira em torno deste tópico. Não é enorme. Não está nem perto da escala de jogos retrô. Mas eu conheço várias pessoas que possuem caixas registradoras. E até vi fotos de stands inteiros nas salas de estar das pessoas. Então, definitivamente, é entusiasmo por aí. Mas da minha parte, eu resisti. Eu sempre tive um interesse passageiro nessas coisas. Mas parecia uma toca de coelho. E minha atenção já se espalhou bastante. Então eu realmente não tive tempo para entrar em um assunto totalmente novo. Uma convicção que passou pelo caminho imediatamente. É claro que quando alguns dos equipamentos relevantes caíram no meu colo,
Eu imediatamente parei o que mais estava fazendo e comecei a mexer com ele. E naturalmente ficou muito mais investido do que eu pretendia. Então agora eu sei muito sobre esse assunto, mas não tenho muita certeza de como torná-lo interessante. Tipo, é legal para mim, mas não tenho certeza se posso deixá-lo legal para você. Deixe-me tentar explicar o porquê. Atualmente eu possuo 2 caixas registradoras diferentes, embora, como ponto de ordem, ninguém os chame assim. Opinarei o verdadeiro motivo mais tarde, mas o novo termo, e por novo quero dizer desde o início dos anos 70, é um sistema de ponto de venda, ou PDV. Sim, isso é preciso em todos os sentidos do termo. Sim, estamos todos cansados dessa piada, mas é o que vou tentar chamá-los durante a maior parte deste vídeo, porque está correto e porque posso dizer corretamente. Para encurtar a história, descobri no ano passado que, por algum motivo, pronunciei a palavra registro errado minha vida inteira. Eu digo isso com o som de G como em registro, mas ninguém me disse que eu estava fazendo isso por 30 anos, então se tornou incrivelmente difícil de agitar. Tenho que realmente me concentrar em dizer certo. Se eu continuar dizendo, provavelmente começarei a escorregar, e então as pessoas zombarão de mim por ter um impedimento de fala. O que é uma escolha interessante para fazer com sua vida, mas as pessoas são o que são. Então, vou tentar manter o termo preciso e com menos probabilidade de me perseguir. Mas o que você quiser chamá-los, possuo 2 dessas coisas, e enquanto uma está em estado de degradação, o outro está funcionando totalmente. Ou pelo menos agora está. Chegou-me como uma grande pilha de peças, cabos estranhos e software inescrutável, por isso levou várias semanas para funcionar. Mas agora eu posso fazer isso. Ei, bem-vindo ao X-Mart. Precisa de uma sacola? Certo, eu peguei uma. Ok, o que você tem? Tudo bem. Twix e... Twix. Bebida energética. Boa bebida energética. Batatas fritas. Chips. Windows XP 64 bits. Tudo bem. Flops, nicho. Conjunto de caixas VHS da Star Trek. A trilogia da próxima geração. The Borg Collective. Tudo bem? Mais alguma coisa? Isqueiro. Twix. E 2 bananas. Tudo bem. Agora você tem uma ideia nisso. Então, obviamente, valeu a pena todo o esforço, certo? E percebo que isso pode ter parecido bastante simples, mas esse é apenas o produto final. Quando o recebi, a máquina estava em pedaços. O software estava totalmente trancado, e eu não tinha documentação nem ajuda. Então eu só tive que descobrir como montar a coisa. Configurar os periféricos, encontrar uma impressora com suporte, criar usuários, adicionar itens ao banco de dados, definir preços e taxas de impostos e tudo. E admito, me diverti muito, mas acho que apenas porque fui eu quem estava fazendo isso. Veja bem, minha hipótese sobre por que nós, idiotas, estamos coletando essas coisas é que elas estão, em certo sentido, cheias de segredos. Eles são vendidos apenas para empresas que têm alguém designado, o homem. Nenhum indivíduo deve ter uma caixa registradora. Então, ficar cutucando dentro de algum parece encontrar uma porta destrancada no shopping, rotulada como funcionários apenas espiando nas salas dos fundos. Você sabe, você provavelmente não está vendo nada tão notável. Quero dizer, qualquer funcionário adolescente tem um tópico quente está a par. Mas você também sabe que as pessoas responsáveis não o querem lá. Há um pouco de emoção nisso aqui. É como a sensação de invadir a rede de uma empresa. Muito mais fácil e sem todos os crimes associados. Então, eu me diverti muito descobrindo tudo isso, porque isso me fez sentir como um espião inteligente, afastando os segredos do inimigo. Mas acho que a emoção se aplica principalmente à pessoa que faz a ação. Não estou convencido de que ele apareça em um vídeo. Eu acho que acabaria se sentindo como uma fita de treinamento para um emprego que você não deseja. E talvez com o tempo, descobrirei como fazer isso funcionar de qualquer maneira. Mas o ponto é que não estou preparado para fazer um tour por uma dessas coisas hoje. No entanto, gostaria de falar sobre o lado do hardware das coisas. Na verdade, há muito que discutir sobre como essas máquinas são usadas, quais periféricos eles usam e as interconexões que possuem. Então, prometo que você se divertirá. E eu tenho que falar sobre essa porcaria de qualquer maneira. Se eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Você está fora. Mas vamos fazer o varejo 101. Hardware básico de PDV. A primeira coisa que provavelmente devemos fazer é abordar a divisão do mercado. Pelo menos a que eu vejo. Sei que disse anteriormente que o PDV havia substituído a caixa registradora como termo, mas, se você me perguntar, isso realmente descreve 2 produtos diferentes. As caixas registradoras originais inventadas no século XIX eram basicamente apenas máquinas mecânicas
de adicionar com alguns recursos especiais, como precisão decimal limitada, impressoras de recebimento construídas e gavetas em dinheiro que se abriram automaticamente no final de uma transação. O problema é que os descendentes dessas máquinas ainda existem hoje. Na verdade, você pode entrar na Costco e comprar um por menos de $100. Eles se parecem com isso. Sabe, o tipo de coisa que você esperaria ver numa pequena loja de bebidas. É basicamente um pequeno computador ruim, casado com um teclado personalizado, uma tela SD e uma gaveta de dinheiro. Isso representa o produto mínimo nu para calcular apenas as vendas feitas no ponto no dia a dia. Embora, na realidade, eles tenham ficado um pouco mais capazes ao longo dos anos. Os modernos têm alguns recursos incorporados. Eles permitem que você programe os números de pesquisa de produtos, para que você não precise colar todos os preços manualmente. Eles acompanham os números de vendas, podem fornecer relatórios divididos pelo departamento. E alguns dos mais avançados se conectam a scanners de código de barras e terminais de cartão de crédito para que você não precise calcular o total de vendas manualmente. Então, provavelmente alguém poderia fazer um vídeo sobre os grandes avanços feitos ao longo dos anos neste mercado. Mas eu não sou seu cara, porque de qualquer maneira você o fatura, essas coisas ainda são aparelhos de função fixa muito simples, que acho mortalmente chatos. Ponto de venda, por outro lado, isso é um jogo de bola totalmente diferente. Pelo menos, se você for com minha definição. Não tenho certeza se todos concordam comigo, mas acredito que o termo foi cunhado para descrever os sistemas muito maiores, muito mais complexos e totalmente computadorizados, que começaram a aparecer no início dos anos 70. E esses são muito mais emocionantes. Essas coisas foram construídas pela primeira vez por grandes empresas como Singer e IBM, e foram feitas especificamente para atender às necessidades de grandes lojas de departamento. Eles também antecederam a tecnologia de microcomputadores. Assim, enquanto as máquinas foram instaladas nos estandes de cheques na Sears, e outros enfeites pareciam apenas caixas registradoras de aparência muito moderna, na realidade eram terminais conectados a enormes mainframes escondidos nos bastidores, como típicos da maioria dos sistemas de computador da época. Agora isso permitiu uma mudança gigante na maneira como o varejo era operado. Os registros mais avançados, mesmo hoje em dia, ainda são apenas calculadoras glorificadas com um pouco de smarts de manutenção de registros. Mas essas máquinas funcionavam como sistemas modernos em rede, agregando dados de todos os terminais em um único local onde poderiam ser usados para gerenciamento automático de inventário e análise de vendas. E então os resultados dessas análises podem ser facilmente agregados para medir as tendências em lojas, regiões e assim por diante. Esses foram recursos revolucionários que mudaram a maneira como toda a indústria operava. Mas dada a escala desses sistemas, sabe, os mainframes que os preenchiam, eles estavam obviamente disponíveis apenas para enormes cadeias corporativas, pelo menos a princípio. Pouco tempo depois, a revolução do microcomputador decolou e reduziu os custos massivamente, até que os mesmos recursos pudessem ser obtidos por basicamente qualquer um. No início dos anos 80, a maior parte do que a IBM havia cobrado $1 milhão por 10 anos antes poderia ser realizado em um Xenix, no TR-Ace 80 Model 16. E um punhado de terminais por talvez 20 mil. E hoje em dia você pode obter um sistema muito mais sofisticado, basicamente de graça. Entre em qualquer negócio hoje e a coisa mais provável que você verá no balcão é um tablet iPad ou Android. O único equipamento especial que você provavelmente encontrará é um leitor de cartão. E talvez uma impressora de recibo. E o tablet em si será um dispositivo totalmente genérico, executando um aplicativo ou mesmo apenas uma página da web. Todas as transações acontecem na nuvem agora, o que, obviamente, significa que estamos de volta em 1975. Temos terminais idiotas em nossas mesas. E todo o trabalho está sendo feito em um grande computador escondido em algum lugar. Então isso significa que não há mais nada interessante para olhar nos bastidores. Mas estamos apenas falando sobre a extremidade baixa aqui, tudo bem? Os tablets podem ter assumido o varejo em pequena escala, mas o high-end é uma história diferente. Redes grandes, supermercados e vários tipos de lojas especializadas precisam de recursos que não podem ser entregues por aparelhos simples ou servidores em nuvem. Então, mesmo agora, uma loja como Target ou Walmart ainda usa uma abordagem de terminal de mainframe. Exceto que o equipamento não é mais o hardware proprietário sob medida que costumava ser. Há quase 40 anos, o padrão ouro para novos sistemas de PDV tem sido o PC. Todo sistema recém-desenvolvido desde meados dos anos 80 usa CPU x86 com firmware PC padrão, geralmente executando um sistema operacional padrão como Windows, Unix ou, eventualmente, até o Linux. A maioria dos recursos reais é fornecida através do software, e isso torna essas coisas surpreendentemente flexíveis. Veja minhas duas máquinas, por exemplo. Estes são um Sharp SP-A109 e 50 da Toshiba, de 2015, e um Fujitsu Tempus 2000, a de 2008. E é a última vez que estou dizendo os nomes assim, porque eles realmente não saem dali. A partir de agora estou dizendo com Short Pose e Tempus, e se você não gosta, poderá colocar as patas sobre os ouvidos ou pausar o vídeo e assistir ao. De qualquer forma, quando recebi essas máquinas, presumi que cada uma delas deveria ser combinada com um software fabricado por sua empresa controladora, porque isso parecia lógico. E também ouvi dizer que era o caso do Toshiba, em particular.
Como provavelmente muitas pessoas estão cientes, o Shorpus também é o nome de um enorme sistema de gerenciamento de varejo, que a Toshiba vende para milhares de lojas, incluindo a totalidade dos impérios Kroger e Safeway. E esta linha de produtos é verdadeiramente antiga. Toshiba nem o criou. Shorpus começou na IBM em meados dos anos 80, e embora sempre tenha sido baseado em hardware de PC, o software foi escrito para um sistema operacional IBM semi-proprietário chamado 4680 US, que foi mais tarde substituído por um chamado 4600. E hoje em dia, tudo roda dentro de uma máquina virtual. É um pesadelo de engenhoca com décadas de compatibilidade com versões anteriores. Mas, para minha surpresa, quando liguei isso, descobri que o proprietário anterior não estava usando nada disso. Esta máquina acabou por ter Windows 7 embedded junto com um pacote de vendas chamado Lock, fabricado por uma empresa totalmente não relacionada, e, como aprendi desde então, isso foi sancionado pela Toshiba. Eles fizeram seu próprio software e gostaram quando você o executava em suas máquinas, mas não era obrigatório, você poderia usar o que quisesse. E o mesmo vale para o Fujitsu. Eles tinham seu próprio pacote de software chamado Global Store, mas as brochuras de vendas do Team não mencionam isso. A máquina foi vendida simplesmente como uma plataforma para você executar a aplicação de sua escolha. E cara, existem muitas opções. Uma tonelada de empresas vende pacotes de software POS, que variam de produtos de grande nome, como o NCREASE 45, também conhecido como Encore, a coisas incrivelmente nicho criadas no Visual Basic por dois caras em Vermont, foram feitos apenas para servir o mercado de restaurantes. E então todos os tipos de opções como o que está no meu Fujitsu aqui. Essa coisa veio a mim rodando um produto altamente especializado chamado Wayne Nucleus. Um nome que eu suspeito que causará danos psíquicos instantâneos a cerca de 100 pessoas assistindo a este vídeo. Na verdade, esse sistema saiu de uma loja de conveniência do posto de gasolina, mas foi vendido para a loja por sua corporação mãe, que a comprou como um pacote completo de software de hardware de uma empresa chamada Dresser Wayne, que também fabricava suas bombas de combustível. Acontece que isso é uma prática comum. Acho que devido ao relacionamento extremamente apertado entre varejistas de gasolina e fornecedores de bombas, todos os principais nomes do campo, incluindo Wayne, Gilbarco e Tolkien, vendem seus próprios sistemas completos de gerenciamento de lojas. Eles não apenas lidam com varejo básico, como vender café na loja de conveniência, mas também podem controlar as bombas diretamente, obter atualizações automáticas de preços a gás da nave-mãe corporativa, empurrar esses preços para as bombas e a assinatura eletrônica da estrada, gerenciar cartões de fidelidade e controlar a lavagem automática de carros. Se assim equipado, isso faz deste um produto incrivelmente específico. E eu poderia literalmente passar 4 horas mostrando todos os seus recursos, algo que eu planejo fazer eventualmente. Então, se alguém lá fora tiver experiência com essa coisa, entre em contato, tenho dúvidas. De qualquer forma, porém, isso ilustra a natureza flexível da indústria, pelo menos até onde eu a entendo. Parece que alguns fornecedores vendem software, alguns hardware e outros vendem os dois. Mas ninguém parece se importar particularmente com o que você usa, em que combinação, mistura e correspondência parecem universais, e isso pode não parecer muito surpreendente, mas é, pelo menos para mim. Eu pensaria que a Toshiba recusaria, ou pelo menos relutava em vender seu hardware por conta própria, já que as empresas fazem enormes margens de lucro com contratos de licenciamento e suporte de software. Mas se você espiar o folheto por um momento, ele lista 6 sistemas operacionais diferentes que eles apoiam oficialmente, mas nem menciona a oferta de software da Toshiba. Aparentemente, assim como o Fujitsu, eles os veem como um produto totalmente independente. Mas se for esse o caso, você pode estar se perguntando exatamente o que isso diferencia de um PC normal? E a resposta não é realmente muito. Na maioria das vezes, isso realmente é apenas um PC. Acontece que é pequeno, fácil de trabalhar e usa peças de alta qualidade para as quais o fabricante oferece programas de substituição prolongados. Há também alguns recursos de gerenciamento de energia e software de gerenciamento de frotas que eu acho que só interessa se estiver usando o hardware deles. Mas você também pode obter tudo isso da Lenovo, e eles têm sua própria linha de pequenos computadores. A diferença é que eles não se parecem com isso nas costas. Bem-vindo ao ponto crucial deste vídeo. O caixa é um trabalho muito físico. Envolve muito escaneamento, pesagem, impressão e outros enfeites. Essas máquinas precisam de muitos periféricos para interagir com o mundo exterior, e as necessidades desses periféricos também são muito incomuns. De modo que a principal coisa que diferencia o hardware PDV do computador médio são os detalhes. Então é isso que vamos passar os próximos 40 minutos discutindo. Vá pegar um lanche e aperte o sino. Eu imagino que muitos de nós nunca tenham visto uma máquina de PDV aberta, já que geralmente estão escondidos dentro de estandes de verificação. Mas se você vir um se abriu, a massa de fios que segue as costas deixará você de boca aberta. Os sistemas PDV precisam de mais acessórios do que você verá conectado a praticamente qualquer PC em sua vida. E isso ocorre principalmente porque toda a indústria está obcecada com a velocidade.
Se você mora em um lugar com uma loja da Kroger, tente a próxima vez que você fizer o checkout. Supondo que você possa ver o monitor do caixa, procure um número na parte inferior rotulada IPM. São itens por minuto e é literalmente uma medição de como seu caixa pode ser demitido. Espera-se que eles digitalizem itens em um determinado ritmo e, se estiverem consistentemente baixos, ficam desconfiados. Isso é péssimo, mas é um microcosmo da indústria. PDV é tudo a ver com velocidade, e o supermercado é o melhor exemplo. É o santo graal do ponto de venda. Nenhum caixa trabalha mais ou contra chances mais altas do que um funcionário do supermercado. Eles lidam com uma imensa variedade de itens de todas as formas, tamanhos e propriedades diferentes. Alguns têm códigos de barras, outros são vendidos em peso, outros por quantidade. Alguns são frágeis ou congelados, ou vêm em pacotes múltiplos ou em massa. Há literalmente milhares de itens exclusivos em qualquer loja, e esses trabalhadores precisam escanear todos eles a uma velocidade incrivelmente alta, sem erros, além de conseguir tudo em uma ordem sensata, certificando-se de que os ovos e o pão não sejam esmagados e lembrando-se de pedir seu cartão de fidelidade. Qualquer um que possa fazer isso é sobre-humano. Se você me perguntar, mas ainda é um equipamento normal. Nos últimos 50 anos, os registros de supermercados, em particular, adquiriram cada vez mais tempo, economizando periféricos. De fato, eles inventaram o conceito, apresentando o scanner de código de barras em meados dos anos 70. Isso eliminou a necessidade de colar preços ou códigos de produtos para a maioria dos itens, acelerando massivamente o processo de checkout e revolucionando o varejo da noite para o dia. Mas há um detalhe interessante sobre como esse processo aconteceu. Você pode imaginar que eles teriam começado com um design tipo varinha ou caneta, mas os lasers eram grandes demais para isso em 75. Assim, os primeiros modelos foram incorporados ao caixa, exatamente como estão agora. Isso foi uma bênção disfarçada, porque significava que o caixa não precisava usar uma mão para segurar o scanner. Eles podiam simplesmente deslizar cada item a caminho da sacola sem quebrar o fluxo. Mas isso os deixou com um problema. As escalas do scanner não podem lidar com tudo. Alguns itens são muito grandes ou volumosos, e isso significava que o processo de checkout ainda estava dificultando barris de cerveja e pacotes de ração. Algo tinha que ser feito. E assim, temos a famosa arma de raio LS7000, o primeiro scanner de código de barras portátil. Foi rapidamente disseminado para cada seção de verificação do país e resolveu o problema dos itens volumosos. Mas ainda não substituiu o equipamento existente. O scanner de bancada ainda era a maneira mais rápida de lidar com a maioria dos itens. Cada stand de verificação agora tinha 2 dispositivos atendendo a uma função. Isso significava que o registro precisava de 2 plugs livres para conectá-los. E é apenas uma bola de neve a partir daí. Originalmente os registros tinham apenas uma tela, mas eventualmente eles queriam mostrar informações diferentes ao caixa e ao cliente. Então, um segundo apareceu. Por cerca de 30 anos, esses foram todos os 2 displays fluorescentes. Aí mudaram para monitores normais de computador. Mas de qualquer maneira, agora estamos até 4 plugs. Depois há a impressora. Cada registro precisa cuspir recibos. Então, sempre tiveram uma pequena unidade de impressora. Essas eram principalmente impressoras matriciais, que eram realmente úteis, porque podiam imprimir em 2 folhas sem carbono, deixando a loja manter uma cópia de cada recibo. Mas, eventualmente, os varejistas começaram a confiar em seus sistemas de manutenção de registros. Então mudaram para impressoras térmicas, que produzem apenas uma cópia, e são mais simples, mais rápidas e silenciosas. Agora, essa situação era muito sustentável. Poderíamos ter continuado assim para sempre. Mas em algum momento da década de 2000, os supermercados decidiram que não estavam desperdiçando papel suficiente. Então, adicionaram uma segunda impressora apenas para cupons. Você compra um pacote de bolachas, o sistema cospe um cupom por um desconto e uma barra de Hershey's. E eles poderiam ter feito isso na impressora de recibo. Mas acho que as empresas não conseguiram suportar o pensamento de suas belas fotos de produtos aparecendo em preto e branco. Então agora todo registro precisa ter um pequeno jato de tinta apenas para cupons. Agora estamos usando 6 plugs, então por que não voltar? Obviamente toda máquina precisa de uma gaveta de dinheiro para colocar dinheiro, então esse é outro plug. Mas enquanto os caixas costumavam fazer mudanças com isso manualmente, era propenso a erros e demorado. Então agora temos dispensadores automatizados de moedas. Você entrega seus $5, o caixa o coloca na gaveta, e em seguida, sua função é cuspir automaticamente em pequeno prato. Muito eficiente. Exceto que agora estamos com 8 plugs, e assim por diante. A cada poucos anos, eles adicionam um novo componente à configuração, e nunca removem nenhum dos antigos. Assim, o checkout moderno agora tem uma vasta gama de periféricos. 2 monitores, um scanner com balança, scanner portátil, impressora de recibo, impressora de cupom, leitor de cartões, terminal de comerciante, dispensador de moedas, gaveta de dinheiro. É uma dúzia de dispositivos e estamos apenas começando. Você também pode ter um bloco de assinatura, um leitor de cheques, impressora de ordem de pagamento, dispensador de ingressos para a loteria. A lista continua. E admito que estou usando um exemplo extremo aqui. O supermercado é de longe a configuração mais complexa. A grande maioria das empresas tem menos partes móveis, mas sempre tem pelo menos algumas. E isso apresenta vários problemas diferentes. O primeiro é o suporte de software. Se você está comprando um scanner com balança para um balcão, imagino que você escolha um modelo com base em vários fatores, certo? Capacidade máxima, precisão, que ângulos digitalizam, eu não sei, nunca fiz isso. Mas há vários produtos concorrentes no mercado, então deve haver fatores distintivos, certo?
E você não quer passar por todas essas coisas, tomar uma decisão com base no que funciona bem. Depois descobrir, ele não fala com o seu pacote de software. Agora, como consumidores, geralmente não pensamos nesse tipo de problema, porque é resolvido para nós por muito tempo. Quando você compra uma webcam, não verifica se é compatível com o Zoom, porque a Microsoft introduziu uma API de câmera genérica chamada Video for Windows nos anos 90. Todos os drivers e softwares da webcam implementam isso. Qualquer câmera trabalha com qualquer programa, sem perguntas. E o mesmo vale para praticamente todos os outros dispositivos. Mouses, impressoras, armazenamento em massa, tudo usa APIs genéricas incorporadas ao seu sistema operacional. Mas o mesmo não é verdadeiro para o hardware de PDV. Não há APIs do Windows para escalas ou scanners de código de barras ou dispensadores de moedas. Isso é um grande problema. Por exemplo, considere como isso afetaria esse tipo de dispositivo. Todos esses sistemas em um PDV têm sido bastante populares nos últimos 15 anos, porque integram um monte de periféricos em um bom pacote compacto. Você tem monitor do funcionário e do cliente, a impressora de recibos, o leitor de cartões, o scanner de código de barras e às vezes ainda mais coisas, tudo dentro de alguns centímetros. Essas coisas são realmente simples de instalar, já que tudo está ligado internamente e funciona muito bem em situações apertadas como restaurantes, onde você precisa se encaixar em uma dúzia de terminais, em um monte de pequenos potes. Então eles são ótimos porque tudo está integrado. O problema é que tudo está integrado. Você não pode trocar nenhum componente. Imagine o quanto seria péssimo se você conseguisse um desses e se encaixasse perfeitamente no seu espaço de trabalho. Mas a impressora não era compatível com o software que você escolheu. Seria uma enorme chatice. Assim, a indústria desenvolveu soluções. Como o Windows não fornece APIs, os fornecedores fornecem em vez disso. Existem dois padrões do setor chamados Opus e JavaPOS. O primeiro é apenas o Windows, o último é multiplataforma, mas muitos softwares suportam ambos. E parece que praticamente todo driver de hardware oferece ambas as interfaces. Então, embora eu ainda não tenha sido capaz de testar isso completamente, pelo que vi, parece que você pode executar praticamente qualquer software com periféricos e todos eles funcionaram juntos. Agora, tenho certeza de que as pessoas me dirão nos comentários como isso se desenrola no mundo real, mas pelo menos é assim que deve funcionar. Então isso nos deixa com o outro problema, a conectividade física. Os sistemas All-in-One simplificam isso, tudo está conectado internamente, mas esses não funcionam para todos. Muitas lojas precisam de mais flexibilidade. Então eles querem comprar o componente PC da registradora separadamente de todos os periféricos e em seguida precisam conectar tudo. Esse é um grande snafu logístico. Então vamos finalmente dar uma olhada nas registradoras aqui e eu mostrarei o que quero dizer. Então, aqui estão as traseiras do Fujitsu e do Toshiba. E você notará imediatamente que há alguns conectores estranhos aqui. Quero dizer, existem alguns normais também. Todas essas coisas com as cores do PC 97, obviamente são apenas portas de PC comuns, mas seus olhos provavelmente são atraídos para todas essas coisas. Eu sei que você realmente quer descobrir o que são essas grandes portas coloridas. Então, como sempre, vou fazer você esperar enquanto começamos com o básico. Quando esse mercado era novo, havia exatamente uma interface comum para conectar os periféricos aos computadores. E essa era a porta serial. Não eles, quero dizer, essa coisa. O RS-232 básico, em velocidade de até 115 kilobits, mas muito mais comumente 9,6. Era a língua franca de basicamente toda a computação que remonta aos anos 60. E os PCs continuaram a ter duas portas seriais por padrão nos anos 2000. Agora, o USB apareceu em 1996, mas devido a problemas com hardware e drivers, não foi amplamente adotado fora do mundo da Apple até 99 ou 2000. Assim, mesmo em 2000, 2002, as pessoas ainda estavam conectando muitas coisas na serial. Modems, câmeras digitais, MP3 players. Inferno, talvez alguns ainda o estão usando para mouses. Definitivamente, ainda era uma preocupação. E o mesmo aconteceu no setor de varejo. A maioria dos primeiros hardware de POS era RS-232. Então todas as portas nessas máquinas que parecem serial são realmente, exceto que não são. Na verdade é uma grande bagunça complicada. Essas portas com a cor azul petróleo padrão são realmente totalmente normais. Você pode conectar um mouse, ou um modem, ou o que for. Funciona bem. O resto, no entanto, não tem essa cor. E alguns deles nem são o gênero certo. Uma porta lateral típica do hospedeiro deve ter pinos, mas alguns deles têm soquetes. Agora você pode usar um trocador de gênero para consertar isso, mas digamos que qualquer técnico de suporte conectando um dispositivo com um trocador de gênero, que não sabe exatamente por que eles estão fazendo isso provavelmente, não estará nesse trabalho por muito tempo. Mas aqui os resultados podem variar de decepcionante a espetacular. Porque todas essas portas não são padrão e algumas violentamente. Naturalmente nenhum deles torna isso óbvio. Além desse cara aqui no Toshiba diz 5V/12V. E se você conhece coisas sobre serial, pode pensar que isso significa que ele suporta os níveis lógicos RS-232 e TTL, o que é um bom palpite. Não está certo, mas é um bom palpite.
O que realmente significa que esta porta fornece trilhos de energia de 12 e 5 volts para executar dispositivos anexados. E este é um assunto muito importante. Os periféricos de PDV contêm coisas como motores e lasers que precisam de muita força para operar. Mas Serial não fornece nenhum. Claro, para dispositivos comuns, isso não foi grande coisa. Você recebe uma fonte de energia junto com o produto e o conecta separadamente. Mas no mundo do varejo, não é tão fácil. Lembra de que eu disse anteriormente que as registradoras sempre têm uma tonelada de coisas conectadas? Bem, pense sobre isso. Se você estiver configurando checkout de supermercado e cada um tem 12 acessórios, são 12 cabos que precisam conectar-se à parte traseira do PC e caber dentro do balcão. Essa já é uma grande bagunça inconveniente. Mas agora, adicione uma fonte de alimentação para cada um. Agora você tem 24 cabos para lidar. Então isso se torna isso. Além disso, você precisa instalar 12 tomadas adicionais dentro do balcão, que já estão notoriamente apertadas, e podem ficar ainda mais apertadas se as suas fontes se encontrarem. Então você tem que colocá-los em extensões. E nesse caso, os caixas também são notoriamente empoeirados devido à baixa ventilação e aos horários de limpeza não existentes. Então vai ser quente, quente, quente lá dentro. Agora, se você acha que esses fornecedores incluirão consistentemente suprimentos de alta qualidade com ótima tolerância ao calor, tem uma notícia muito ruim para você sobre como o setor funciona. A realidade é que, se você construir 8 balcões, terá 96 fontes de plástico mais baratas do mundo, emitindo seu próprio calor residual 24 horas por dia em um espaço confinado. Vai ser um inferno substituir uma dessas coisas. A qualquer momento você terá pelo menos um dispositivo fora de serviço. Você levará meia hora para pescar o cabo e colocar um novo, e quando terminar, outro queimará. Então, desde os primeiros dias do PC PDV, e acho que mesmo antes disso, os fornecedores forneceram portas híbridas que oferecem energia e dados, resolvendo todos esses problemas ao mesmo tempo. Todo o PDV periférico usa apenas um cabo, que não apenas reduz a fiação, mas também elimina todas as fontes de energia extras. Tudo pega seu suco direto do PC. Isso pode parecer um pouco superficial, já que o suprimento de PC agora precisa assumir toda essa carga extra e se torna um único ponto de falha. Se a fonte de alimentação da máquina morre, os periféricos são inúteis de qualquer maneira. Então, isso é meio discutível. Mas também, essas máquinas custam tipo 3 a 5 mil por peça, para que os fabricantes pudessem se dar ao luxo de equipá-los com um suprimento realmente robusto, com um ventilador de refrigeração muito alto e monitoramento técnico. E sim, de fato, os ventiladores de refrigeração nessas coisas são muito barulhentos. É por isso que você vê um exposto pendurado na parte de trás do Fujitsu, porque caso contrário, era impossível filmar na mesma sala. Mas como o ventilador original era uma turbina a jato, eu acho que esse suprimento durou muito mais do que a dúzia que substituiu. E sabe, mesmo que falhasse, isso é uma bênção disfarçada, porque você só precisa trocar uma fonte de alimentação para alimentar todos os seus periféricos, uma grande facilidade. Isso é um bom trabalho se você conseguir. Então, há muito, muito tempo, todos os fornecedores começaram a enviar suas máquinas com portas seriais, que também forneciam energia, muitas vezes chamadas de serial alimentada, meio óbvio. Isso foi uma dádiva de Deus de várias maneiras, mas devido à natureza muitas vezes proprietária do campo, especialmente nos seus primeiros dias, havia muito pouca consistência na maneira como isso foi implementado. Essas portas não apenas diferem de fornecedor para fornecedor, mas também dentro de um determinado produto. Você vê aqui na sua frente agora estão, na verdade, 3 tipos incompatíveis diferentes de serial alimentada. Primeiro, há a porta 512 no Toshiba, que possui 12 volts no pino 1 e 5 volts no pino 9. Pode suportar um dispositivo que precise de uma das tensões ou ambas. E isso é tudo o que há para isso. Se você possui um scanner de código de barras ou o que quer que seja projetado para conectar lá, você o conecta. Ele recebe energia, simples assim. Mas isso pode deixar você se perguntando, já que a porta serial usa todos os 9 pinos para sinais de dados, o que acontece com os que estavam nesses pinos? Sim, eles acabaram agora. E é claro que isso não será um problema para qualquer coisa destinada a se conectar aqui. Todos serão projetados para não precisar desses sinais. Mas isso tem algumas implicações. Embora esta máquina tenha 2 portas seriais simples, você pode estar em uma empreitada onde precisa conectar um terceiro dispositivo que não precisa de energia. E apesar da estranheza desta porta, você provavelmente poderia usá-lo. A maioria dos pinos é igual a qualquer outra, e certamente não há perigo envolvido, pois nenhuma das tensões é maior que os níveis seriais típicos. Isso deve funcionar bem, mas apenas se o seu dispositivo não precisar desses sinais ausentes. Os pinos 1 e 9 são um indicador de detecção de sinal da transportadora de dados, que são mais comumente usados em modems. Então, um modem definitivamente não funcionará aqui, mas há outras coisas que precisam deles também. E a menos que você saiba que esta porta não é padrão, você não saberá por que eles não estão funcionando. Eu acho que é por isso que eles foram com o conector invertido. É apenas para que ninguém conecte um dispositivo genérico tentando esta porta primeiro. E se eles usam um trocador de gênero para fazê-lo de qualquer maneira, então não funciona. É mais provável que pense. Bem, talvez essa porta seja estranha. Certamente havia maneiras melhores de fazer isso, sabe? Em um mundo perfeito. Mas isso faz sentido o suficiente, certo?
Como na prática podemos imaginar que 95% das vezes, essa abordagem funcionou muito bem. Os compromissos valem a pena. Portanto, teria sido realmente ótimo se Fujitsu tivesse feito as mesmas coisas. Infelizmente, eles decidiram ser muito mais estranhos e de maneiras muito piores. Essas duas portas parecem perfeitamente comuns. Eles nem usam conector invertido, mas na verdade, eles ainda são seriais alimentadas. Eles fornecem 5 volts no pino 9. Então, embora muito mais dispositivos funcionem aqui, o modem ainda não o faria. Mas como parece uma porta normal e não há uma etiqueta que sugira o contrário, é provável que você não descubra o problema muito rapidamente. Então isso é péssimo, e eu não sei por que é assim. Sabe, não há formação histórica em nenhuma dessas coisas. É tudo tecnologias proprietárias da indústria. Então ninguém escreveu nada. Eu não espero ter respostas, mas acho óbvio o suficiente que cada um desses fornecedores, IBM, Fujitsu e provavelmente meia dúzia de outros, tenha apresentado independentemente suas próprias implementações de serial alimentado. E não olhou para o trabalho um do outro, porque eles nunca imaginaram que alguém iria conectar nada além de seus próprios dispositivos de marca e com fio corretamente. Então, para eles, isso provavelmente não importava. Mas ainda é frustrante que tantos fabricantes nos anos 80 e 90 reutilizem alegremente o conector D9 para todos os tipos de porcaria proprietária, como se não houvesse outros para escolher. Agora, para a maioria desses, faz um pouco de sentido, pois eles são compatíveis com versões anteriores com dispositivos padrão. Mas nas duas últimas portas aqui, realmente não há desculpa. Esses se parecem com as portas 5/12 do Toshiba, mas são totalmente diferentes e da pior maneira possível. Eles fornecem 5 e 24 volts, se você conectar isso a um dispositivo típico, ou mesmo um destinado a uma máquina Toshiba. Provavelmente o queimará, pois é muito mais alto do que qualquer coisa que foi projetada. E isso me irrita. Tipo, entendi por que as outras portas são todas 9 pinos padrão, mas não há razão para isso aqui. É totalmente inseguro conectar algo a esta porta, que não é criada especificamente para ela, que a torna proprietária. Então por que usar o plug padrão? Você está apenas chamando problemas e ações judiciais. E eu realmente não tenho uma resposta para isso. Sabe, mesmo no contexto de ser tecnologias proprietárias apenas para uma empresa, ainda não há razão para que elas tenham feito isso. Mas não há ninguém para perguntar sobre isso que eu conheço. Então, provavelmente nunca saberemos o que aconteceu aqui com certeza. Mas acho que fiz meu ponto de que a situação do serial foi péssima. Claramente ninguém gostou disso, então quando uma opção melhor apareceu, eles estavam mais do que prontos para adotá-la. É claro que essa opção era USB, que melhorou do serial de 100 maneiras diferentes desde o lançamento. E de fato, um deles era a situação da alimentação. Mesmo nos dias da versão 1, cada porta USB fornecia 500 mA a 5 volts, o que foi suficiente para executar muitos dispositivos. Poderia alimentar uma unidade flash ou mouse ou carregar lentamente uma câmera digital. Coisas que os consumidores estão interessados. Mas é claro, o PDV lida com coisas muito mais volumosas. Tenho certeza de que havia alguns periféricos que poderiam rodar com a força do USB, mas acho que mesmo um scanner básico de código de barras, sabe, um dos com um motor para girar um pequeno espelho para fazer a varredura laser, provavelmente poderia ceder metade de um ampere, especialmente naquela época. E quanto a todas as outras coisas, como impressoras e sinalizações, elas disparam além do limite. Então, outra nova solução foi necessária, mas desta vez, eles fizeram um trabalho muito melhor. A nova gostosura era, obviamente, todas essas saídas coloridas aqui em cima. Isso é uma coisa chamada USB alimentada, e este é o meu plug favorito. Com toda a honestidade, o USB alimentado é a razão pela qual fiz este vídeo. Eu tenho chutado a ideia de cobrir coisas de PDV há anos, mas o que me chamou a atenção é apenas que eu realmente queria compartilhar essa porta com todos. Isso me agrada por algum motivo. Na verdade é uma tecnologia muito simples, mas é isso que é tão charmoso nisso. Cada soquete consiste em uma porta USB padrão, na qual você pode conectar um cabo antigo e simples se quisesse. Mas depois abaixo possui 4 pinos adicionais que apenas fornecem energia bruta. Não há negociação aqui. Cada porta possui apenas uma tensão fixa, indicada pela chave e pelo código de cores. As portas verdes entregam 12 volts. O vermelho é de 24. E ambos são fixos com 2,3 amps nas portas de 24 volts e 1,5 nos 12. Agora, para ficar claro, esses conectores são classificados para 6 amps. Assim você pode construir uma máquina que pudesse alimentar, bem, uma outra máquina, se você quisesse. Mas até onde eu sei, ninguém foi tão longe e não era realmente necessário de qualquer maneira. Isso já é muita força, muito mais do que você recebe de uma porta USB típica. E além disso, são tensões muito mais úteis. Veja bem, antes da especificação PD, todas as portas USB ofereciam apenas 5 volts, o que não é muito útil para coisas como motores, cabeças de impressão térmica ou telas fluorescentes. Todos eles funcionam melhor em tensões muito mais altas, e é provavelmente por isso que quase nunca vi a variante de 5 volts do USB alimentado. Existem algumas coisas tem, mas a esmagadora maioria dessas portas é de 12 ou 24 anos. E acho que é porque é meio difícil encontrar algo que precisa de muita corrente.
mas só quer isso em 5 volts. E mesmo que o fizesse, a tensão mais alta ainda reduz os custos de cobre. Veja as portas aqui. Os de 24 volts cuspiram 57 watts. Agora, se isso fosse de 5 volts, seria de 11 amperes e meio. E para pressionar tanta energia em um cabo de 1 metro ou 2 metros, você precisaria de fios de bitola 18, que é absurdamente pesado para este aplicativo. Com 24 volts, no entanto, são apenas 2,3 amperes, que eu acho que podem percorrer com segurança o fio de bitola 24. Isso é mais barato, mais fino e mais flexível, tornando a tensão mais alta, mesmo se você acabar regulando no final do dispositivo. Agora, a característica final do USB alimentado, que definitivamente não devemos esquecer, é a trava. Enquanto os parafusos nas portas seriais eram inconvenientes, eles pelo menos tornavam impossível que os cabos caíssem. Mas o USB não incluiu isso, e todas as tentativas de adicioná-lo, depois de fato, foram ruins. O USB alimentado adiciona uma boa trava sólida, que impede que os cabos sejam arrancados. E aí está, é tudo o que há para ser usada USB. É literalmente apenas USB com força e um conector melhor. E sua maior pergunta neste momento é provavelmente por que diabos você nunca conseguiu isso no seu PC. Como, obviamente, não precisamos mais disso com PD e outros enfeites. Mas não teria sido ótimo ter isso no passado para usar joysticks que vibram, ou aqueles cases de disco rígido externos que sempre levavam o plug bobo de 4 pinos que quebrava e se perdia o tempo todo? Eu posso te dizer, eu teria matado por algumas dessas coisas naquela época. E a pior parte é que não há uma boa razão para não tê-los. Esta placa encaixa em um slot PCI e oferece 4 portas USB alimentadas. E é super simples. Quero dizer, no que diz respeito ao sistema host, ele nem existe. Pode ter um slot de PCI, mas todos esses pinos estão pegando apenas tensão e terra. Na verdade, não há chip de controlador aqui. E todo esse circuito é apenas regulação e conversão de energia. As portas de 12 volts são executadas diretamente em um conector de energia do disco rígido padrão. E então esse conversor de impulso aqui pega os 12 volts e empurra até 24 para esse cara. E isso é tudo o que há para isso. Por todos os direitos, isso deve funcionar em qualquer PC antigo, exceto que o fabricante decidiu ser exclusivo. Este cartão pretendia ser usado em uma máquina Hewlett-Packard vendida especificamente para o ponto de venda, e por algum motivo, eles decidiram tornar os conectores USB proprietários. Um deles tem o pino para trás, e não consigo pensar em qualquer motivo que eles fizessem isso. Exceto para fazer com que o cartão se encaixasse apenas nessa máquina. Mas tipo, por quê? Com o que eles estavam preocupados? Tipo, isso não é realmente uma coisa que alguém tinha um motivo para piratear, e como era literalmente apenas um passe USB, não deve haver diferença entre as portas. Esta é uma decisão estranha, mas ainda ilustra meu ponto. Uma versão genérica desta placa teria sido absolutamente trivial de construir e poderia ter sido vendida muito barato. Infelizmente, isso nunca iria acontecer porque o USB alimentado não é realmente um padrão. É uma tecnologia proprietária da IBM, quem mais? E pelo menos nos anos 2000, eles cobraram uma taxa de licença de $5.000 por cada modelo distinto em que foi usado. E só o venderam para o setor de varejo. Então você poderia ter tido isso, você simplesmente não tinha permissão. Agora, acho que vou conseguir um monte de discordância com esse ponto. Já que tenho certeza de que 1 tonelada de pessoas têm chamado o tempo todo para comentar que elas tinham uma máquina com uma dessas portas. Mas estou aqui para chover em seu desfile. O que você está pensando são os laptops Dell vendidos no início dos anos 2000, que frequentemente foram combinados com um CD-ROM externo usando um conector muito semelhante. Ainda é USB e ainda tem 12 volts em alguns pinos extras acima. À primeira vista, parece idêntico. Mas quando você olha mais de perto, na verdade, não é o mesmo. A versão Dell é bem diferente e um pouco menor, o que faz sentido, já que o USB alimentado é tão grande que você realmente não poderia tê-lo em um laptop de qualquer maneira. Você mal pode apertá-los em um slot PCI. E realmente acho que a IBM deveria ter tornado isso mais compacto para começar. Mas ignorando tudo isso, ainda é uma tecnologia interessante e também de vida impressionante. Não tenho certeza exatamente quando apareceu pela primeira vez, mas o primeiro resultado no Google é paulwerdusby.org de 2001 e foi atualizado pela última vez em 2006, o que lhe dá uma ideia do prazo em que isso foi relevante. Este site é incrível, é como uma cápsula do tempo. Há até um anúncio na primeira página proclamando animadamente que agora você pode obter cabos no USB 2. Uau! É realmente engraçado que este site ainda esteja sendo hospedado após 20 anos de estagnação. Mas ainda mais engraçado que é realmente um anúncio sorrateiro. Se você olhar de perto, verá esses cabos USB 2 da Cyberdata, um vendedor de hardware de PDV aleatório que criou este site por conta própria em 2001 e depois eliminou silenciosamente seu nome alguns anos depois, para que pareça mais oficial. É uma farsa hilária. Mas é meio estranho que eles ainda não tenham vendido o domínio para outra pessoa, porque obviamente não o usam. Mas essa tecnologia ainda é uma preocupação. O USB alimentado ainda é suportado por praticamente todos os sistemas que estão sendo vendidos hoje.
Alguns não podem fazer isso fora da caixa, mas é sempre uma opção. E um dos meus exemplos favoritos é esta máquina da HP chamada Engage Go. É uma verdadeira máquina dos Jetsons construída em torno de um Intel com um tablet, com um design tão hipermoderno que você pode realmente obter uma impressora térmica redonda que se instala como parte do suporte do monitor. Eu quero um desses no princípio geral, só que não. Essas coisas também construíram leitores de cartão. E é claro, a HP vende uma linha completa de periféricos como um Snap no scanner de código de barras. Mas se você quiser usar o seu, pode apenas obter este módulo que fica sob suporte e adiciona USB alimentado. Agora é claro, para surpresa de ninguém, não é particularmente especial. Parece um dock USB-C totalmente genérico que provavelmente funcionaria em qualquer coisa. Mas o que mais seria hoje em dia, certo? Por outro lado, você pode ficar um pouco surpreso ao ver as portas seriais alimentadas. Você provavelmente já poderia ter adivinhado isso agora, mas a compatibilidade com versões anteriores é um fator enorme nesse setor. E por que não, certo? Muitos desses periféricos têm feito a mesma coisa desde que foram inventados. Pense nas duas primeiras exibições de polo fluorescente a vácuo de linha. Eles provavelmente foram introduzidos nos anos 70. Tenho certeza de que eles eram baseados em RS-232. E que parte dessa tarefa mudou? Se a tela ainda mantiver um vácuo e o fósforo for bom, não há razão para substituí-lo. E o mesmo vale para scanners de código de barras. Os UPCs não mudaram desde que foram inventados. É meio que o ponto principal. Então, se você ainda tem um scanner de trabalho dos anos 80, por que não mantê-lo? Isso vale o dobro para balanças com scanner. Essas coisas não são baratas e estão todas embutidas em balcões. Então você realmente não quer abrir um para substituí-lo, a menos que precise. Tenho certeza de que existem exemplos ainda melhores. Mas o ponto é que, se uma empresa deseja atualizar toda a sua frota de registradoras, como dezenas de milhares de máquinas, isso já é um gasto maciço. Mas fica muito maior se eles também precisarem substituir os periféricos. Tudo o que você precisa fazer é entrar em um Costco ou em um Walmart para perceber que os varejistas não se importam se partes do registro parecerem antigas e usadas. Enquanto eles ainda estão trabalhando, a loja os manterá. Isso significa que novas máquinas precisam trabalhar com coisas antigas. Por mais absurdo que possa parecer, ainda faz sentido oferecer portas seriais sobre as coisas. E eu imagino que neste momento o USB alimentado também é considerado uma interface herdada. Não sei se alguém ainda está criando periféricos que o usam, com muitas coisas se conectando sobre com Bluetooth e até com USB-C.com. Mas é tudo discutível, porque se você os conseguir, seja o que for, a indústria ainda o deixará fumar. E isso é legal se você me perguntar. De qualquer forma, porém, é isso para todas as interfaces genéricas. Isso é tudo o que você usaria para conectar qualquer tipo de dispositivo. Mas isso nos deixa com mais uma porta, que é apenas para um dispositivo muito específico, mas muito importante. Ele vem em muitos nomes diferentes. DW, CD, DK e provavelmente outros. Mas todos eles fazem a mesma coisa. Como um registro precisa de uma maneira de abrir a gaveta no final de uma transação, é aqui que você o conecta. A propósito, essas abreviações representam gaveta, gaveta de dinheiro e, meu favorito, chute da gaveta. Na verdade, é um termo correto. Para abrir uma gaveta, você o chuta. Agora, as próprias gavetas de dinheiro são surpreendentemente simples e universais designs. Todos eles abrem usando um solenoide e uma trava magnética que libera a gaveta quando está energizada. E todos que eu vi levam a mesma força, 24 volts. Eles também se conectam com o mesmo plug de telefone RJ12. E todos eles têm pinos, muito simples. Há um pino para energizar o solenoide e um segundo para informar o registro se a gaveta estiver aberta no momento. Então, isso realmente poderia ter sido um padrão de fato. Cada registradora poderia ter conectado a todas as gavetas com um cabo antigo simples de telefone, mas isso não se tornou o padrão. Embora toda gaveta use os mesmos sinais e o mesmo plug, eles não estão todos presos da mesma maneira. E para piorar a situação, o conector na ponta da registradora é uma bagunça total. Fujitsu usa um D9, enquanto o Toshiba parece ter um RG45 à primeira vista. Mas na verdade, é uma coisa estranha chamada SDL. Não isso. Isso é como um plug de telefone modular, exceto que possui duas travas laterais em vez de uma na parte superior. E eu já os vi algumas vezes. Eu acho que eles são uma invenção da IBM que a Toshiba herdou, mas é provável que você não tenha um por aí. Isso pode ser uma verdadeira dor. Você realmente não pode esperar conectar qualquer gaveta, a menos que tenha um cabo personalizado feito exatamente para essa combinação de gaveta e registradora. Se você é como um técnico em campo trabalhando em vários dispositivos diferentes, terá que ter 40 ou 50 cabos diferentes. Mas há uma graça salvadora, aqui de uma espécie de velha em muitos casos, você realmente não precisa conectar a gaveta à registradora. Em vez disso, você pode conectá-lo à impressora. Sério, a maioria das impressoras de recibos possui sua própria porta de chute de gaveta. Então, se o seu sistema não tiver seu próprio, ou você não tiver um cabo correspondente, basta conectar a gaveta à sua impressora e configurar seu software para enviar um código de controle especial, quando uma transação fechar. Quando a impressora recebe esse código, ela viaja até o solenoide e a gaveta é aberta. Pode parecer ruim, mas é confiável e quase universal. Toda impressora que eu conheço tem esta porta. Eles são muito usados e realmente se tornaram mais úteis ao longo do tempo. Por exemplo, este pequeno cubo Epson deve ser usado com um tablet com Bluetooth.
E obviamente, um tablet não pode produzir 24 volts, por isso não pode chutar a gaveta por conta própria. Mas essa impressora ainda possui esse plug na parte traseira, então mesmo o seu pequeno suporte de café, ou o que quer que não precise manter seu dinheiro em uma caixa de equipamento. Naturalmente, porém, mesmo isso não é tão simples quanto você esperaria. Embora todas essas impressoras usem o mesmo plug, elas podem ser conectadas a 3 maneiras diferentes, com base em 3 empresas diferentes. Apinaut Ithaca, Epson e Star. E é claro que nenhuma maneira de saber qual você tem sem documentação. Mas como as duas extremidades se encaixam em um cabo de telefone padrão, não é difícil prender um cabo com o que você precisar. Demora cerca de 2 minutos para uma tecnologia qualificada, e isso ainda é verdade, mesmo que os plugs não sejam iguais. Dei outra olhada na minha gaveta de dinheiro e percebi que na verdade é um RG45, não um RJ12. Opa, como eu sei do que estou falando. Depois de uma escavação, parece que uma ou duas outras empresas também usam isso. Mas os sinais são todos iguais. E é trivial fazer um cabo para converter de um para o outro para que realmente não mude muito. Eu apenas pensei que você deveria saber. Então, por mais bobo que tudo isso pareça, pode ser a solução mais simples. Mas ainda levanta a questão. Por quê? Como por que a impressora? Quem teve essa ideia? E por que é tão difundido? E novamente eu não sei nada. Como essa não é uma tecnologia comum, é muito difícil pesquisar nada disso, então não há respostas difíceis. Mas eu tenho algumas suspeitas. Pode não haver tantos padrões de fato nesse setor que se desejaria. Mas uma exceção interessante são as fontes de alimentação da impressora. Por alguma razão, todas as impressoras de recibo que eu conheço funcionam na mesma tensão com o mesmo conector. E esse conector é divertido. É essa coisa estranha de 3 pinos, que se parece com o Mini DIN. Mas na verdade, é um conector japonês chamado Oseidon Plug. Eu não sei, é assim. De qualquer maneira, você encontrará isso em tudo. Meu pequeno cubo da Epson tem. Meu grande Epson tem. Impressoras Starry sem nome, impressoras AliExpress, impressoras Multistation. Mesmo aqueles pequenos jatos de tinta de cores descolados que imprimem cupons, eles também têm. E quanto à tensão, são 24 todas as vezes. Em todos os lugares. E isso vai além de apenas ponto de venda. As impressoras térmicas parecem estar usando 24 volts desde o tempo imemorial. Até o Timex enviado para o clone do Spectrus X, licenciado no início dos anos 80, usava 24 volts. Então eu tenho um palpite que é assim que essa tensão se tornou tão comum no mundo do varejo. Veja, as impressoras térmicas teriam sido universais desde o início. Por isso imagino que, em algum momento, um fabricante de registradoras percebeu que, como já estava incluindo uma fonte de alimentação de tensão mais alta com cada impressora, não fazia sentido construir uma separada na registradora em si, apenas para estourar a gaveta. Então eles adicionaram uma porta à impressora para deixá-la lidar com essa tarefa. Mais tarde, quando as pessoas começaram a construir sistemas de PDV à la carte, com peças de diferentes empresas, os fabricantes de gavetas tiveram que seguir essa tensão para suportar as impressoras existentes. Então, é claro, as impressoras ficaram presas com essa tensão para continuar trabalhando com as gavetas. E então essa tensão foi adotada pela serial alimentada e USB alimentado. Então agora todos estão trancados para sempre. As grandes empresas têm 50 mil cabos de reposição empilhados em seus armazéns, que funcionam com todas as impressoras do planeta. Dado tudo isso, acho que a primeira empresa a balançar este barco sairia do negócio da noite para o dia. E novamente, tudo isso é apenas um palpite, mas faz sentido para mim, dada as evidências. E com isso, praticamente abordamos o tópico. Eu mostrei todas as interfaces periféricas padrão que você encontrará em quase todas as máquinas de PDV por aí, e para ficar claro, essa é praticamente a única coisa que as torna especiais. Quero dizer, existem algumas máquinas com 1 ou 2 recursos adicionais de hardware, mas além das portas específicas de varejo ou de quaisquer periféricos incorporados que possam ter. A maioria das máquinas PDV são apenas PCs típicos. Mas isso não significa que não há nada interessante para olhar por dentro. De fato, essas duas máquinas têm designs realmente estranhos, mas são principalmente apenas caprichos dos homens individuais. Falarei sobre eles no futuro, onde me concentro nos sistemas individuais e no software que eles executam. Mas neste momento, cobrimos todas as coisas genéricas no campo. Além disso, tinha que mostrar o USB alimentado. Apesar do anticlímax, fizemos o que vim aqui para fazer. E acho que continuo dizendo isso em minhas assinaturas ultimamente, mas inferno, farei de novo. Não tenho ideia se alguém vai gostar deste vídeo. Para mim, este é um tópico interessante, mas minha cabeça já está repleta de um monte de fundo e contexto sobre esse assunto. Talvez nada disso tenha significado nada para você, porque você realmente não viu todo o sistema montado e funcionando. E se for esse o caso, eu entendo totalmente. E não se preocupe, porque pretendo criar vídeos mais detalhados sobre este tópico. Eu já tenho a maior parte do script escrito profundamente mergulhando neste Fujitsu, e acredite em mim, há muito o que falar ali. Acabei de perceber que não conseguia divulgá-lo primeiro, porque tive que carregar à frente de todas essas coisas. Quero dizer, quando terminamos de falar sobre scanner com balança USB, mesmo essa visão geral superficial, você estaria exausto demais para aprender os detalhes do Wayne Nucleus. Mas se você ainda está interessado nisso, ou no Shortpus da Toshiba, ou em outras coisas nesse setor, me avise. Porque, sinceramente,
Não tenho ideia se isso é algo em que devo dedicar tempo. Sei que todo mundo adora impressoras térmicas, isso é apenas um fato. Mas não tenho ideia se as pessoas realmente se preocupam com o ponto de venda, ou se isso é muito mais nicho do que eu penso. Então me avise. Mas por enquanto, vou encerrar isso. Se você chegou ao final deste vídeo, parabéns, obrigado. E espero que você tenha gostado. Considere se inscrever no meu canal porque tento fazer as coisas pelo menos tão interessantes quanto possível e espero que mais frequentemente as faça ultimamente. Lembre-se de ativar as notificações se você quiser descobrir quando eu carrego coisas novas. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é o meu trabalho em tempo integral e é uma pesquisa em tempo real. Demora eras para pesquisar e escrever sobre essas coisas. E meus patronos não apenas pagam o aluguel no meu estúdio, por isso tenho algum lugar para mostrar essas coisas. Mas também compram minhas coisas, para que eu não morra de fome. E me dão dinheiro de que preciso para comprar porcarias como essa no eBay. Então, eu não poderia fazer isso sem eles. Muito obrigado a todos pelo seu apoio. E a todos os outros, obrigado por assistir.